Eu sei que boa parte de vocês, empresários, vivem num modo de sobrevivência. Muitas vezes, modelos mentais sendo usados por jovens ou por empresários muito bem-sucedidos, modelos mentais ainda obscuros para muitos de vocês. Tudo solucionável com conhecimento, pessoas e ambientes onde você possa plantar sua semente do empreendedorismo e do empresariado e ver crescer uma grande árvore. Mas a conexão de pessoas e a sua conexão com novos conhecimentos é indispensável. E eu sei a dificuldade de encontrar conhecimentos que realmente sejam aplicáveis, que realmente sirvam para você. E eu também sei a dificuldade de grandes profissionais, consultores, especialistas, mentores, de revelarem para você verdades que são duras de ouvir e que vão requerer de você preparação, amadurecimento e principalmente muita coragem para colocar tudo isso em prática. Mas hoje eu fecho esse ciclo da série Crescimento e Valorização, reiterando técnicas que vão certamente colocar sua empresa num estágio bom para começar a trilhar essa nova jornada que nós percorreremos juntos a partir do próximo episódio. Sejam todos muito bem-vindos, welcome on board e vamos em frente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Deal Making Podcast. Hoje eu encerro a nossa série Crescimento e Valorização. E nós fizemos aqui desfilar conhecimentos vindos de pessoas que experimentam, que testam, que fazem, que realizam grandes feitos no mundo corporativo. Mas olha, nesse dia eu faço algo que eu gosto muito, que é a conexão dos pontos, o famoso Connecting the Dots, onde eu vou articular junto com vocês aqui essas lições para que elas sejam aplicáveis e que elas sejam úteis na prática para você, empresário. Mas mais do que encerrar um ciclo, eu abro para vocês um novo portal com conhecimentos e técnicas que vão revolucionar vários dos seus paradigmas e que podem abrir para você a jornada mais próspera da sua vida. Eu vou levar vocês, se vocês aceitarem o meu convite, a trilhar a rota da soberania nos negócios. Algo que poderá trazer para você os segredos e as técnicas para que você transforme o seu desempenho no mundo dos negócios em um verdadeiro legado vivo, expandindo a sua empresa, o seu negócio, infinitamente. Mas antes de falar de legado, de prosperidade, de abundância, de soberania futura, eu gostaria de trazer para vocês um tema muito sério. Eu sei que boa parte de vocês, empresários, vivem num modo de sobrevivência. Ausência de sucessor, dificuldade de atrair e reter talentos, impossibilidade de ir a mercado e encontrar profissionais em quem vocês possam confiar. Muitas vezes, modelos mentais sendo usados por jovens ou por empresários muito bem-sucedidos, modelos mentais ainda obscuros para muitos de vocês. Tudo solucionável com conhecimento, pessoas e ambientes onde você possa plantar sua semente do empreendedorismo e do empresariado e ver crescer uma grande árvore. Mas a conexão de pessoas e a sua conexão com novos conhecimentos é indispensável. E eu sei a dificuldade de encontrar conhecimentos que realmente sejam aplicáveis, que realmente sirvam para você. E eu também sei a dificuldade de grandes profissionais, consultores, especialistas, mentores, de revelarem para você verdades que são duras de ouvir e que vão requerer de você preparação, amadurecimento e principalmente muita coragem para colocar tudo isso em prática. Mas hoje eu fecho esse ciclo da série Crescimento e Valorização, reiterando técnicas que vão certamente colocar sua empresa num estágio bom para começar a trilhar essa nova jornada que nós percorreremos juntos a partir do próximo episódio. Sejam todos muito bem-vindos, welcome on board e vamos em frente. Hoje nós vamos tratar 9 temas essenciais para um processo sustentável de crescimento e valorização. O primeiro especialista que teve aqui foi o Bruno Mano. Ele é um dos grandes especialistas de storytelling e comunicação aqui no Brasil e ele mostrou técnicas para que você consiga, como empresário, fazer ser entendido por todos os stakeholders com quem você se relaciona. Logo depois do Bruno, eu tive a oportunidade de receber aqui o meu amigo Guilherme Sayeg.
CEO do Grupo Farina, que contou como que processos de fusão, que são modelos peculiares de M&A, são capazes de promover um crescimento acelerado quando existe a composição de forças para um avanço combinado. O Heitor Cavalheiro, um grande profissional da área de marketing estratégico, mostrou como é importante a empresa ter um posicionamento forte, com marca forte, com definição de propósito para que grandes passos sejam dados. Logo depois, meu amigo Maurício Prazak contou técnicas importantes e simples que você pode aplicar na sua empresa para um processo de internacionalização. O meu amigo Alexandre Krakowski trouxe também a realidade das demandas e das oportunidades num processo de M&A, do começo ao fim, desde o estudo de valor da empresa, passando por todas as etapas, mostrando como é importante uma preparação para que uma grande transação seja bem sucedida. Tive também a oportunidade de receber aqui o meu grande amigo Marcos Paulo, mostrando a importância de bons e duradouros relacionamentos em um processo de crescimento de longo prazo, de relações e de empresas. Recebi aqui também a Karen Jepperd, sócia da APP, fundadora, grande empreendedora, que contou toda a sua jornada de amadurecimento enquanto empresária, hoje fazendo bastante movimento no mercado. Tive o privilégio de conversar também com a Caroline Garrafa, a maior especialista em People Skills no Brasil, profunda conhecedora da mente humana, do cérebro, neurociência, que trouxe dicas valiosas, verdades valiosas, para que o empresário consiga não só suportar, mas ter prazer em toda essa jornada de crescimento e expansão. E, por fim, tive a oportunidade de receber aqui o meu grande amigo Alessandro Galvão, sócio da AGV, e ele percorreu todos os pontos importantes para uma preparação de um empresário para grandes movimentos. Com isso, nós vamos abordar as maiores lições que nós tivemos com esses profissionais e espero que você faça um bom proveito e bom uso disso tudo que vai ser percorrido aqui hoje, para que você esteja melhor preparado para absorver os novos paradigmas e os novos modelos mentais que eu vou passar a apresentar na nossa série Trilhando a Rota da Soberania nos Negócios, que começa já no nosso próximo episódio. Sejam muito bem-vindos. Vamos em frente. Falando de storytelling, nós recebemos aqui o Bruno Mano. E o Bruno teve a oportunidade de compartilhar muito conhecimento conosco aqui. O primeiro deles, que ele recomendou, é: crie uma narrativa autêntica. O cérebro humano, ele já tem dispositivos para conseguir discernir se quem está falando, se o orador está traduzindo alguma coisa autêntica ou se existem segundas intenções ali. Então, ele passou várias recomendações de como você se comunicar para conseguir passar, para conseguir transmitir para o seu interlocutor realmente as intenções primeiras que você tem ao desenvolver uma parceria, um negócio ou uma venda. A segunda dica que ele dá é: use o storytelling como alicerce da sua empresa, do seu posicionamento. Não basta você contar o que você pretende, você precisa criar uma narrativa que consiga levar o pensamento do interlocutor para onde você pretende levar, para onde você quer mostrar alguma coisa para ele. Então, use o storytelling como alicerce não só para a sua marca, mas também para a sua empresa. E um terceiro ponto super importante que o Bruno destacou é: conquiste emocionalmente o seu público. Lembre-se sempre do seguinte: quando você sente uma forte emoção, quando você está inflamado com o que você tem a dizer, essa emoção, ela abarca todo o ambiente onde você está e ela conecta, ela funciona como fio de conexão, de coração para coração, com a sua audiência. Não despreze isso. Isso às vezes parece lições que a gente ouvia em casa desde criança. Seja sincero, seja verdadeiro, lembre de boas emoções e passe essas boas emoções. Essa conexão emocional é muito importante. Vejam alguns dos trechos que o Bruno manifestou todo esse conhecimento para a sua utilidade, empresário. Dá para a gente passar um recado bem passado online? O que você teria de dica simples para alguém passar a usar amanhã no Zoom, no Meet, em algum... Perfeito. Te dou 3 dicas com base em um único ponto da neurociência. O que você está falando é uma realidade.
trabalhos remotos, negociações com pessoas de vários lugares do mundo, impedem que a gente gere ocitocina ao cumprimentar alguém, ao abraçar alguém. E ocitocina, para não ser muito geek aqui, muito técnico, é aquele hormônio da conexão, do rapport de vendas que a gente fala. É o que faz a gente se conectar com outra pessoa. Como ela é induzida? Pelo toque, pelo olhar. Três coisas que a gente pode fazer numa reunião a zero de jogo é, por exemplo, quando eu for falar com a audiência, ao invés de eu fazer o que 90% das pessoas fazem, como eu estou fazendo aqui, olhar para a tela, é você olhar para a câmera. E quando você olha para a câmera e fala com a câmera, você invariavelmente está gerando ocitocina de forma inconsciente para a pessoa. Então, é claro, eu não quero que você fique encarando a câmera e falando só com a câmera, porque aí é meio creepy. Quando você tiver um ponto importante, quando chegar num ponto alto da negociação, quando você quiser falar com uma pessoa específica, você vai olhar no olho dela e não ficar olhando a sua telinha do Zoom. 3, 4 segundos e já deu. Aí você volta para se olhar, tá tudo bem. Mas deixar de fazer isso vai comprometer a produção de ocitocina. Acho que esse é ponto 1. Ponto 2. Sempre que possível, não dê umas boas-vindas para o seu convidado, simplesmente assim, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo para essa negociação. Que é isso que você faz quando alguém entra no seu elevador e você não conhece a pessoa. Você chega e fala assim, bom dia. Se você puder falar, bom dia, tudo bem? Prazer estar com você aqui e mostrar a palma da tua mão, você já vai instintivamente induzir ocitocina na cabeça dele. Por último, evitar o que 99% das pessoas fazem, deixar a câmera muito perto e só aparecer seu rosto. Empurra o teu computador um pouquinho, de maneira que apareça o teu torso. E à medida que você for fazer um gesto, as pessoas consigam ver, porque afinal de contas suas mãos são indicadores de confiança. E confiança tem a base ocitocina. E aproveitando esse aspecto confiança, e também levando em conta que hoje a gente está falando de crescimento e valorização, valor é algo que se percebe. Como que a comunicação estratégica, como que o storytelling podem colaborar com a valorização? Porque valorização a gente está olhando para uma percepção de sucesso no presente e sucesso no futuro. Como que essas técnicas você imagina que impactam positivamente a percepção de valor de uma empresa, Bruno? Maravilhoso. Eu gosto muito de citar, quando a gente fala de percepção de valor, um estudo feito em 2019, Edu, que chama o estudo dos objetos significativos. O que aconteceu? 2 pesquisadores entraram no eBay, compraram 200 itens, todos abaixo de $1. Premissa básica. Será que se eu adicionar storytelling muda o valor de um item? Então, um exemplo era uma cabeça de cavalo feita de borracha, utilidade nula, de 99 centavos. Contrataram pessoas que escreveram o storytelling para esta cabeça de cavalo e muitos outros dos itens e colocaram no eBay de novo. Uma cabeça de cavalo feita de borracha, olha de novo a descrição, que valia 99 centavos de dólar antes de ter uma história, foi vendida por $63 depois de ter uma história. Eu sei. Você vai me falar, não, mas Brunão, podia ter uma avó, um avô que queria pro netinho, pra netinha, pra lembrar da fazenda. Entendi. Os 200 itens foram comprados por $129 antes de terem uma história. Depois de terem a história, foram vendidos por $8.000. O CFO, você também. A gente está falando de uma valorização de mais de 6.000%. Num item que não tem valor nenhum. A pergunta que fica para o pesquisador é por que isso acontece? Porque o nosso cérebro, quando entende a história que está sendo contada, entra numa coisa chamada transporte narrativo. Ele se vê na história. E quando ele se vê na história, ele ativa um efeito chamado efeito Halo. Não tem nada a ver com a Beyoncé, pessoal, fiquem tranquilos. A gente está falando de um efeito onde, sabe quando você vai tirar uma foto do pôr do sol? E o sol sai bem pequenininho, em volta vem uma auréola do sol, muito maior do que ele realmente é? É isso que storytelling faz na nossa cabeça. Ela aumenta uma peça de comunicação pequena para algo muito maior na cabeça do tomador de decisão. Porque ela ativa o algoritmo da persuasão. Isso que é o mais legal de tudo. Então, de fato, usar a história valoriza. Mas você vai falar, mas para qualquer coisa? Pensa nos Avengers. Eu gosto de comparar os Avengers com o Avatar.
O Avatar foi uma bilheteria única de $1 bilhão em 40 e poucos dias. Os Avengers foi uma bilheteria de $1 bilhão em 10 dias. Qual que é a diferença desses dois filmes? Bom, o Avatar foi um filme que apareceu uma única vez, que todo mundo gostou muito e teve um valor muito rápido. Os Avengers foram uma história construída ao longo de 10 anos, mais de 20 filmes. Quando a gente tem uma narrativa de marca da nossa empresa ou a história que a gente quer contar consistente, a tomada de decisão vem mais rápida. Ela é acelerada, porque a percepção de valor é inacreditavelmente maior. Mas tem um ponto que eu admiro muito em você e que eu gostaria de trazer aqui para a mesa, que é o seguinte. A cabecinha de borracha do cavalo, vendida a $1. Ou a cabecinha de borracha do cavalo, vendida a $10. Tem gente que pensa, puxa, mas são duas cabecinhas de cavalo. O valor percebido por conta do storytelling é diferente e isso muda o preço, porque o preço se calibra pelo valor. Agora, a entrega, quem compra uma cabecinha de cavalo por $1 e quem compra uma cabecinha de cavalo por $100, a cabecinha de cavalo representa de fato algo diferente para quem pagou um e para quem pagou mais do que um? Depende do valor que ela dá para a cabeça, porque o valor não é monetário, é emocional. Em geral, essas pessoas pagam mais porque se conectam emocionalmente com o produto. E aí, não tem limite o preço, Edu. Acho que essa é a grande sacada. Eu também trago um outro exemplo que, de novo, comunicação não é fato. A tomada de decisão de uma comunicação é pura percepção de valor. Você lembra bem da Kodak, é da nossa época, não é? Sim. Legal, Kodak fazia filmes fotográficos. Da minha época, não da sua. Não, mas eu usei também. A verdade é que todo mundo sabe que a Kodak quebrou no começo dos anos 2000 porque não aderiu à câmera digital. Câmera digital é essa que teve a sua patente lançada mais ou menos em 1985, se eu não estou muito enganado, pela Fujitsu. Essa é metade da história. Se você procurar no Google, 10 anos antes, um engenheiro da Kodak chamado Steve Sasson inventou a câmera digital. Peraí. Tô falando, em 1975 o cara era meio MacGyver. O cara tinha 3 chicletes, 2 elásticos e inventou uma câmera digital. Se você estivesse avaliando o Steve Sasson de 0 a 10 em competência técnica, que nota você dava? 10. Com certeza. Né? Legal. Ele tinha um produto que ele via muito valor. Foi levar para o tomador de decisão, que era o board da Kodak. E depois de apresentar, o board falou, nós não vemos valor neste produto. Vamos continuar fazendo o filme. Se ele era 10 de 10 na competência técnica, quanto que você daria de nota de 0 a 10 na percepção da comunicação de valor desse engenheiro? Nossa. Perto do 0? Terrível. 1 ou 2? Legal. A tomada de decisão do board foi no 10 de 10 ou no 2 de 10? Foi no 2 de 10. Porque o valor que nós damos para um produto depende se eu me conecto emocionalmente com ele. Isso é o que eu vejo que muitas vezes startups e empresários se perdem. Porque ficam tão apaixonados pelo produto que têm, pela solução que desenvolveram, que não sabem comunicar isso do ponto de vista do cliente. Falam só do deles. E aí caem num viés chamado viés da maldição do conhecimento. Eu sei tanto de um assunto que acho que você também sabe, então vamos falar do mesmo nível dele. Produto não pode ser desse jeito. Tem que ter essa conexão. O Guilherme Saeg, nosso convidado, CEO do Grupo Farina, ele viveu um processo muito intenso. Ele promoveu, encabeçou um processo de fusão de 2 empresas familiares rumo a um destino muito próspero. Ele participou do processo de fusão da Pita Bread, a empresa da família dele, com a Reale Júnior, empresa também de bastante relevância no mesmo setor de panificação, e o resultado foi explosivamente grande. O que o Guilherme trouxe de lições para cá? Primeiro, veja a fusão como uma alavanca de crescimento. A fusão, muitas vezes, ela é uma alternativa a um financiamento que você vai buscar quando você aporta não só recursos financeiros e de estrutura, como também recursos de pessoas, e você pode combinar essencialmente 2 negócios para produzir um efeito muito maior do que os 2 negócios somados.
ele é multiplicado exponencialmente. Eu conduzi esse processo de fusão junto com ele, e eu me lembro que o mantra do nosso movimento era 1 mais 1 tem que ser 3, ou então não faz sentido. Então esse processo de fusão ele pode ser visto como uma alavanca muito eficaz para o crescimento. Outra coisa que o Guilherme falou é o seguinte: mantenha sempre em dia processos de governança, documentações e números da empresa. Se as duas empresas estão preparadas para uma rápida combinação, você aproveita o timing, você aproveita o momentum. Tudo isso é importante em processos de M&A, seja uma fusão, seja uma aquisição, seja uma venda e seja também uma captação de recursos, que é uma modalidade também de investment banking que, junto a bancos, instituições ou mesmo ao mercado de capitais, é muito importante você estar preparado com números bem feitos. E o Guilherme também colocou o seguinte: pense no legado que essa fusão vai promover. No caso dessa fusão dele, e ele vai contar isso para vocês, ele trouxe bastante nesse podcast que nós gravamos, que as competências foram combinadas e a nova geração das duas famílias foi disposta em posições estratégicas para que pudessem promover a sucessão, a continuidade e o crescimento acelerado de ambos os negócios. Então, se o empresário tem a intenção de crescer, de valorizar o seu negócio, a fusão é uma grande oportunidade. Vejam alguns dos cortes do Guilherme com dicas valiosas para que uma fusão seja bem sucedida. Enquanto você entender que tá bom para mim, mas não tá bom pro cara, ou vice-versa, tá bom para ele e não tá bom para mim, não tem negócio. Não fechou ainda. A conta não fecha. Então, assim, tem que ser bom para todo mundo. E isso eu fui aprendendo, fui ganhando experiência e foi o que me trouxe até aqui. E olha só, eu me lembro que no momento da fusão, depois de acordados ali os papéis, as participações de cada um, a estrutura societária ficou super bem desenhada. Os advogados que participaram dessa Sim. transação, inclusive, Felipe, logo quero muito conversar com você aqui um dia para a gente falar dessa história e de algumas outras. A estrutura da formatação de uma nova empresa, Sim. com as holdings familiares participando, onde vocês fizeram uma mescla com o conselho, deixando o CEO aqui, o espelho no conselho, o diretor de operações aqui, o espelho no conselho, pulverizando as responsabilidades, as autoridades. Isso tudo pareceu lá atrás que funcionaria muito bem, com boa vontade de todo mundo, e assim, os resultados que a gente vem vendo parece que funcionou mesmo. O que você me diz daquela estrutura de distribuir poder e responsabilidades para cada um de um lado, mas todos em prol do mesmo objetivo? Como é que é isso? O Brian, aí vai muito do alinhamento entre os sócios. A gente tomou um risco muito grande. Porque assim, eu não conhecia o Cleverson. Eu tinha ido para a China com o Cleverson em 2019, eu passei uma semana com ele e era isso que eu conhecia. Mas o que eu falava para ele era a oportunidade está na mesa. Ou a gente vai... Ou seja, foi quase que a gente já casou antes de ter o namoro, sabe? A gente já foi e, cara, vamos fazer a fusão porque o negócio está passando, a oportunidade é agora, você precisa, eu preciso, vambora. Então, assim, tomamos um risco. E graças a Deus deu certo. Então, não posso dizer que para todo mundo vai dar certo, mas é o que eu falo, a vida às vezes tem horas que, eu não sei, tem horas que você tem um feeling de que aquilo vai dar certo, de que não vai. Eu acho que o coração conta muito no momento como esse, e não o meu, de todos os sócios, do meu pai, do meu tio, do Cleverson. Pro Cleverson também não foi fácil, o Cleverson nunca teve sócio na vida, eu tinha sócio. Então o Cleverson falou pra mim, ele falou, cara, você tá me propondo uma coisa que a partir de agora eu vou ter que eu ia falar pedir bênção, mas não é isso, mas eu vou ter que conversar com alguém pra tomar, sim, a partir de agora você vai ter que conversar. Todos vocês, né? Todos. Não, mas é que a Pita a gente já tinha sócios. Então a gente já tinha o entendimento da sociedade. O Cleverson nunca teve, então assim, pra ele foi ainda mais difícil. Mas deu super certo. Lógico, a gente tem discussões, de novo, discussões saudáveis, né? A gente tem discussões, a gente tem... nem sempre as ideias batem, mas a gente se respeita, a gente vai com calma, a gente vai... Não, vamos aqui. Não, você não tá satisfeito aqui, não. Vamos testar outro lado, então. Vamos por aqui. E é isso.
Eu sempre gosto de comentar aqui nesse podcast que todas as empresas devem estar preparadas a todo tempo para uma potencial transação. Seja uma fusão, seja uma venda minoritária de participações para poder crescer, seja inclusive a venda da empresa, mas está Sim. preparado sempre. Uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: você, como complicador, ainda tinha um sócio, ainda tem Sim. sócios estrangeiros, Sim. desde a montagem da empresa lá atrás. Como é que é isso? Isso favorece, de certa forma, considerando que eles também têm um advisor super estratégico do lado de lá, Sim. como é que tudo isso contribui para o negócio? Está sempre organizado e pronto para um movimento, ao invés de atrasar as coisas. Porque tem muita gente que fala, poxa, ter sócio é um saco, ter um advisor é um saco, tem que prestar contas, eu não quero prestar contas. Existe um mantra de muito empresário que fala, deposita o dinheiro na minha conta, investe em mim, confia que você passa de ano no final. Como é que é isso para vocês? Porque me pareceu que ter o sócio estrangeiro e ter um advisor deal maker ali, um pro deal, isso favoreceu o movimento ao invés de atrasar. Eu queria que você desmistificasse um pouco isso para quem está nos ouvindo hoje aqui. Ô, Braia, é assim, a empresa, você cresce numa velocidade, né? Quanto mais você cresce, mais você precisa de capital de giro, mais você precisa de investimento, e tem muita gente que se perde aí. Então o cara começa a crescer, e aí ele fala, não, vou investir em equipamento, vou investir não sei o quê, e ele esquece que ele compra ali matéria-prima com 30 dias, ele vende a 45, 60, ele começa a enrolar em fluxo de caixa, começa a pegar dinheiro em banco, e aí acontece de muita empresa quebrar. Eu acho que um processo de M&A é um processo que acelera crescimento. Então, você vender parte da sua empresa para um acionista externo, você fazer uma fusão, que no caso da minha complementou portfólio, canal, etc. Ou até você vender 100% da sua empresa, se for o caso. Mas eu como empresário, eu penso assim, poxa, para vender 100% da empresa, que seja para a empresa crescer, que seja para o bem da empresa, entendeu? Então, eu acho que qualquer processo de M&A que você passe, o empresário está buscando o bem da empresa, está buscando acelerar crescimento, porque tem uma injeção de capital externo. No nosso caso da fusão, não teve. Foi complementariedade, ninguém colocou o dinheiro que a Mas gente... você deixou de investir uma grana por ter uma fábrica espetacular. Exatamente. Eu fiz a fusão porque eu ganhei toda ali a capacidade produtiva que a Reale Júnior tinha. Ele ganhou toda a capacidade produtiva em outros itens que eu tinha e que ele nem pensava em investir. Então, assim, foi um ganha-ganha para todo mundo. Só que, assim, você tem que abrir mão do caminhar sozinho. Então, é uma questão de escolha. Você tem direito de caminhar sozinho. Só que você vai demorar muito mais para crescer do que crescer como a gente cresceu. Nós crescemos nos últimos 4, 5 anos 75%. Então, o primeiro ano já foi 80%, o segundo 40%. Peraí, 75% ao ano. Não. O faturamento das duas empresas somados de 2021 até agora, a gente cresceu 74%, 75%. É que o primeiro ano foi um estouro. Foi 80%, depois 40%, depois 30%. O percentual foi caindo porque agora a nossa capacidade produtiva tá muito mais tomada. Então a gente tem um crescimento, quando você compara, assim, super expressivo, muito acima da média de mercado. Nós somos uma empresa com baixíssimo endividamento, até por conta da situação do Brasil, da taxa de juros, está muito caro tomar crédito. Então você fala assim, pô, tá caro pegar dinheiro do banco. Geralmente o empresário não tem lá uma poupança com 10 milhões para investir no negócio dele, né? Já tá tudo na empresa. Tá caro para eu tomar crédito. Como é que eu vou crescer? Você tem duas opções. Ou ficar parado e falar, putz, deixa eu ver o que vai acontecer, essa questão política, tarifaço, não sei o quê. Ou você fica parado esperando, né, a crise passar para depois falar, vou voltar a crescer. Ou você tem que ter algum... Eu não gosto de ficar parado. O meu pai sempre falou para mim que se a gente não tá crescendo, tem alguém crescendo. Se a gente não tá crescendo, tem alguém crescendo. Então, se você não tá crescendo, basicamente você tá regredindo. Nesses 5 anos de fusão, a gente nunca chegou perto de ter um ano negativo, que a gente não crescesse. Esse ano é o primeiro ano que a gente está olhando, falando, opa, vamos com calma, vamos crescer a inflação, justamente por causa disso. Tá duro tomar crédito, tá duro conseguir dinheiro para investir. E é um ano de muita incerteza, de novo, política, a gente tá vendo essa crise que está acontecendo, taxa de juros altíssima, então a gente tá pé no chão. Eu tive a oportunidade de viver alguns momentos assim inesquecíveis com vocês,
porque fomos aí contratados para poder compatibilizar interesses e tivemos que opinar, inclusive, se se lembra bem, sobre a proporcionalidade das participações na nova empresa. E eu me lembro que no dia onde a gente posicionou o nosso trabalho, os dois olharam feio para mim e falaram, pô, não concordo, não concordo. Falei, bom, coloquei a bola no lugar certo. Sim. E saindo da sala, voltei meia hora depois, vocês tinham se entendido justamente naquela proporção. Eu queria que você falasse um pouquinho do seguinte: discutir, negociar interesses é algo que é sempre possível, respeitosamente, como você falou, não é? Porque muitas vezes pode parecer o seguinte, não, são sempre dilemas, é sempre esquerda ou direita, tudo ou nada, ou desce ou segue. E eu percebi que vocês tiveram uma convivência intensa, dois titãs, eu mediando, tentando colocar tudo debaixo do mesmo guarda-chuva, mas sempre respeitosamente se posicionando. Sim. É a tua forma de negociar? O que você diria para quem hoje pensa em ter um sócio de fora, seja um investidor, seja um outro? Como é que é essa questão dos interesses? Você consegue negociar? Ô, Brian, sim, consegue. Eu acho assim, quando você entra numa negociação, principalmente da sua empresa, que muitas vezes, no nosso caso, a empresa familiar é a nossa vida, é a vida da nossa família, do Cleverson também. Você entra ali com 10 solicitações na negociação. Você fala, não, eu quero 10 coisas. Só que você tem que entender o que você não abre mão. Cara, isso pra mim é inegociável. 1, 2, no máximo 3 coisas são inegociáveis. Ok, do outro lado, o outro lado tem que entender, ó, isso aqui pra mim é inegociável. Tá bom, aqui são os meus pontos inegociáveis. E os outros? Vamos entrar num acordo? Então é um jogo de... É o momento de você mostrar o que é inegociável, mas é o momento de você também falar, cara, ou eu cedo, ou não vai sair negócio. Porque numa negociação dessa, que envolve a vida, de novo, você não está negociando uma casa, um imóvel, um carro, né? Que você fala, eu vou baixar 2%, eu vou baixar 3%, dá o desconto. Às vezes você briga por causa de 2, 3 mil reais e você não... Cara, eu estou negociando a empresa, eu estou negociando a nossa vida, a vida dele. Então, eu acho que tem, como eu falei, vão ter pontos que são inegociáveis para você, mas o resto você tem que discutir. E tem que chegar num consenso, porque você fala, cara, se... E tem que ter um respeito, né, nessa negociação, Brian, porque se na sua primeira negociação com o seu sócio não tem respeito, não tem sociedade. Então, assim, eu era um cara ali, naquele momento, que eu era 100% pró-negociação. O meu amigo Ednei Zampesi, um investidor serial, profundo conhecedor em estratégias e doutrinas de investimento em startups, empresas de médio porte, e também empresário que dá o testemunho do que verbaliza, do que professa. Ele trouxe aqui dicas valiosas de quais são os elementos indispensáveis para que uma empresa possa ser atraente de verdade para grupos de investidores. Então o Ednei começou dizendo o seguinte: organize seus números. Empresário, você precisa ter os números organizados, os números claros. Não adianta ocultar algumas coisas quando você inicia uma negociação, porque todas as negociações, até o investimento, elas passam por um processo muito denso chamado due diligence, onde especialistas vão olhar do começo ao fim todos os seus números. Então, ter números organizados com clareza, inclusive com observações, com notas explicativas de algum desvio, alguma coisa, que são naturais na vida do empresário, isso prepara a tua empresa para você sentar numa mesa e abordar com bastante clareza para onde está indo o seu negócio, o que você pretende e qual é a tua história. Isso é indispensável para uma boa relação desde o início com o potencial investidor. O segundo ponto, que é super importante, o Ednei destacou bem, entenda qual é a motivação do investidor para um investimento e veja se existe um fit com a sua motivação para captar esse recurso. Se o investidor é um investidor mais agressivo e você está no momento de uma jornada de crescimento acelerado, esse é o investidor certo para você. Se o investidor é muito conservador e você tem uma empresa que está indo para um crescimento extremamente agressivo, com algumas rotas de risco, poupe o sofrimento. Muitas vezes a captação você consegue envolver o investidor às vezes olha aspectos da sua empresa que ele gostaria de ter resolvidos, respondidos, mas no tempo, uma boa relação
com um investidor apropriado para o seu momento, para o seu tamanho e para o seu negócio, é muito valioso para que todos ganhem ao final. Outro ponto importante que o Edney destacou bem é que use o recurso que você captou com sabedoria e com muita diligência. É importante que você realmente, ao fazer uma captação de recursos, você use esses recursos para aquilo que você se propôs. E muito importante também, a minha própria experiência mostra em alguns processos que eu percorri de captação de recursos que muitas vezes o empresário, depois de captar, fica com medo de usar esse recurso e realmente não ter ali êxito em todos os movimentos. Esqueça, faça o combinado, ouse fazer, desde que o seu investidor esteja de acordo desde o início com essa sua jornada. Todo investimento traz riscos que são compatíveis com os retornos pretendidos. Então, nessa jornada de eternização dos negócios, nessa jornada da rota da soberania nos negócios que nós vamos tratar a partir do nosso próximo encontro, é muito importante você ter liberdade, ter firmeza e ter clareza de que em muitos momentos você vai ter que captar recursos e você vai ter que usar ousando. Essa ousadia, ela é muito bem vista desde que a marcha seja com diligência, com disciplina e conforme os combinados. Ouçam agora algumas das dicas que o Edney deixou para nós no encontro maravilhoso que nós tivemos aqui. Então a gente percorreu o primeiro bloco aqui sobre validação de negócios, então desde a ideia até a validação, o lançamento do produto, depois do MVP, de uma forma organizada. Falamos também dessa etapa de captação de recursos, né, e de atratividade para investidores, como é que você se expressa e quem é o melhor investidor, qual é o perfil do melhor investidor para você e qual é o melhor perfil da investida para você que é investidor. E agora vamos aproveitar a tua bagagem ampla como empresário também. Então a tua família tem uma empresa já há bastante tempo, você trabalha, você tem funções executivas lá, além de toda essa coisa que você adora, da educação, da mentoria e de participação em um monte de coisas, mas você faz parte de um grupo familiar de uma empresa. Tá. Dentro disso, como é que é isso? Porque a gente fala de ciclos ali, investimento e desinvestimento, startup deu certo, que hora que vai entrar, que hora vai vender, mas dentro da empresa, você já criou a empresa, já captou recursos, já cresceu, estabilizou, claro, vai ser estabilidade hoje, a gente sabe que é uma palavra difícil da gente definir, né? Sério, Mas assim, você está lá num ambiente onde tua marca já está aprovada, você tem um mercado que você atende, e você agora está estruturando cada vez mais os próximos movimentos. Como é que é isso dentro da empresa? Como é que é a vida de um empresário que já suportou tudo? Já suportou pandemia, já suportou mudança de governo, já suportou agora, não sei quanto está te afetando, o tarifaço do Trump, o mercado incerto, Selic a 15%. Como é que é isso para você? Como é que é a vida de um empresário? Como é que você convive com o grau de incerteza quase visceral que um empresário hoje vive? Conta aí, Edney. Bom, eu tô desde 19, né, que acabaram os meus ciclos em organizações. Eu fiz um ano um pouco diferente em 2019, em que no fim do ano eu tive a satisfação de poder ingressar aí com um projeto e conseguir ajudar a empresa do meu pai, que foi fundada lá. Meu pai sempre trabalhou com isso, com meu avô, e é uma empresa que existe desde a década de 50. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, trabalhar com meu irmão. Meu pai, ele é um projetista, né? Ele deu aula para talvez alguns milhares de engenheiros, né? nas escolas onde ele lecionou. Hoje ele está lá trabalhando, né? Com 87 anos. Meu irmão está lá também e eu estou aqui, né? E aí a história toda de ter saído de empresas e começado a fazer investimento em startups aqui no Brasil, algumas fora, mas a boa parte aqui no Brasil, e atuar no mercado brasileiro numa pequena empresa, numa empresa média, a empresa de 110, hoje somos 110 pessoas que trabalhamos juntas. Eu não chamo funcionário de colaborador, de empregado, não, eu digo que a gente trabalha junto. E acho que o grande aprendizado que eu tive foi depois de 20 anos de ESSO, de Time for Fun, de Telefônica e de Globo, foi poder trazer algumas ferramentas que talvez as outras empresas do nosso segmento, do nosso tamanho, não tenham a possibilidade, né? E tudo isso funcionou muito bem, né? Funcionou muito bem
porque em 2019 eu tinha a intenção de fazer alguma coisa, né? Para mim tinha acabado um ciclo e ia começar outro. No outro ciclo, para mim era um ciclo de Brasil. O Ednei tem uma reflexão sobre como que eu posso ajudar o país, né? E aí pensei em algumas coisas com relação à política, conversei com políticos, conversei com algumas celebridades que têm a ver com política, e a conclusão que eu tive, meu amigo, é que é muito difícil de você trabalhar hoje com a política, né? E isso não é uma reclamação, né? O Brasil, ele não está pronto para competir, né? O nosso contexto, a nossa conjuntura, ela não ajuda, ela atrapalha, né? E isso pode ser uma reclamação, mas também pode ser um enunciado do exercício, que eu acho que é o bacana. O enunciado do exercício é o Brasil é assim. Não vamos reclamar. Então, o que a gente vai fazer? Então, o que a gente vai fazer? Acabou aparecendo para mim, na minha trajetória, a possibilidade, sim, de impactar socialmente todo mundo que tem em volta de uma empresa. E aí, o plano, não que ela não impactasse antes, né? Era uma empresa que sempre teve preocupado com gestão de ruídos, de resíduos. E em um determinado ponto, eu olhei e falei assim, não, pera um pouquinho, eu acho que a gente pode fazer mais pelo nosso funcionário. Eu acho que a gente pode fazer mais pela nossa comunidade. E aí que veio a grande ideia de utilizar a empresa para a gente impactar quem quer que a gente pudesse impactar. E essa história parece que é uma história de que, não, mas a empresa tem fundo social. Não, a empresa precisa ter lucro, a empresa precisa crescer. E todo esse sonho de fazer esse impacto funcionar, ele requer que tenha faturamento, que tenha baixo custo, que ela tenha eficiência e tudo mais. Então, a gente é uma empresa que, no fundo, a gente está querendo trazer um equilíbrio entre o resultado dela e o resultado para todo mundo que acorda todo dia e vai para lá e leva isso como como uma remuneração. Então, para mim, um ano bom é um ano que a gente cresce, é um ano que a gente acaba tendo um bom faturamento, que a gente acaba tendo algum lucro no fim do ano, mas um ano bom também é um ano que aquele funcionário que ele precisou fazer uma cirurgia, a gente conseguiu ajudar com o nosso fluxo de caixa. Ah, um ano que com o funcionário que ele precisou de um empréstimo para a casa dele, ele acabou fazendo pela empresa, ou às vezes eu mesmo, meu irmão, meu pai, a gente empresta o dinheiro e faz. Então, no fim das contas, a gente percebeu uma coisa que a gente tem que fazer pelo Brasil, que a gente consegue alcançar com o nosso braço. E a gente fez isso. E a gente está fazendo isso. Então, essa primeira parte é assim, tá? Explicando o que eu estava fazendo lá, né? Continuo acreditando no Brasil. O Brasil perdeu muitos profissionais para o exterior e eu sou um daqueles que está aqui, vai ficar aqui, né? Doa quem doa, eu vou ficar aqui. E a história que eu posso contar um pouquinho de sucessão poxa, trabalhar com empresa, em uma empresa familiar tem desafios enormes e prazeres enormes, né? Ela tende a ser mais solidificada, mais cristalizada e ter uma dificuldade maior da decisão. Mas eu digo, se eu estivesse sozinho lá, seria muito mais difícil do que é hoje sendo uma empresa familiar, né? A empresa familiar tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O lado ruim da empresa familiar é o lado da sucessão, que também a gente vê uma necessidade enorme de desenvolver as empresas para que elas estejam prontas para essa hora de fazer a sucessão, dessa sucessão acontecer sem a grande mortalidade que acontece hoje em dia, né? Ednei, de tudo que a gente está falando, e já fica aqui um teaser, um spoiler de uma outra conversa que eu quero ter com você aqui, com essa mesma profundidade da de hoje, onde a gente vai falar de sucessão especificamente, porque é um tema importantíssimo. Mas eu queria trazer isso agora, caminhando para a conclusão desse nosso papo de hoje, falar com você sobre a sucessão correlacionada a legado e legado correlacionado a impacto. Porque assim, um legado sem impacto é um livro. E eu acho que um cara como você, que é um cara de ação, de ver movimento, de provocar mudança, não pretende ser lembrado por um livro que você escreveu, e sim pelo impacto que você gerou. E você ainda carrega a história do teu pai, do teu irmão, da tua família, né, dentro da tua empresa, mas tem dois impactos. Um impacto corporativo, né, que a tua empresa promove nas pessoas e no ambiente onde ela atua, e tem o aspecto da mentoria. Mentoria é uma forma prática, ativa, de você passar um pouco do conhecimento que você absorveu, não conhecimento acadêmico, mas prático. Como é que é isso para você quando você pensa em impacto? O impacto como empresário
em termos de legado de empresa e tudo mais, e um legado voltado para a mentoria. Quão importante é o teu papel de mentor e quão importantes são os mentores para você? O que é um bom mentor para você? Olha, fazendo a reflexão agora que eu estou conversando com você, a grande novidade que eu trouxe quando eu fui trabalhar na empresa, depois de 20 anos de mercado, foi justamente eu ser uma pessoa de fora que pôde enxergar tudo o que estava acontecendo utilizando uma lente diferente, ou um conjunto de lentes diferentes. Isso significa que toda vez que a gente consegue trazer alguém de fora e olhar a empresa e dar uma visão diferente, por mais que a gente goste ou não, aquilo é super importante, né? Como é que você consegue oxigenar o teu dia a dia? Você consegue oxigenar teu dia a dia trazendo uma consultoria. Você consegue oxigenar teu dia a dia trazendo um conselho. E você consegue oxigenar teu dia a dia com uma forma muito mais simples, escolhendo um mentor para te acompanhar durante o processo. E ele vai, inclusive, durante essa mentoria, ele vai te ajudar a escolher qual processo você precisa escolher primeiro, né? Durante todo esse período, eu acabei não trazendo para mim nenhum mentor com nome e sobrenome. Talvez eu tenha trazido um conjunto de conversas e talvez eu não tenha atribuído a um deles ou a qualquer um deles um papel maior ou menor. Mas todos eles acabaram me ajudando em conversas iguais a que N conversas que nós tivemos, a pensar sobre alguns temas, né? E claro que o meu trabalho, eu estou há 5, 6 anos na empresa, e esse trabalho ainda tem muita coisa a ser feita, né? O mercado mudou, o mercado tem novos players, tem novos desafios, tem novas oportunidades. O que fazer primeiro? Ainda, às vezes, eu sou um bom mentor, mas às vezes eu sou um belo de um preguiçoso quando eu olho as minhas coisas e poder ter alguém me ajudando. Então, o bom mentor, Braia, é aquele que consegue te enxergar a coisa de um prisma totalmente diferente. Ele pode ser uma pessoa que vem com um processo novo e te mostra e te induz a um processo novo que você não conhecia, ou ele pode ser uma pessoa que faz uma pergunta simples, que você estava respondendo, estava trabalhando para responder uma outra pergunta, mas essa pergunta simples, talvez muito mais importante com aquela que você está trabalhando, ela é que deveria ser respondida antes de tudo, né? E aí o que acontece? Você não vai conseguir isso com pessoa que seja exatamente igual a você. Você vai conseguir isso de uma pessoa que não tenha nada, às vezes, nada a ver com você. E essa pessoa vai falar assim, não, mas eu tenho uma visão, por que você não faz isso? Ah, por que não? Pô, por que não? Peraí, elabora melhor. Pô, peraí, de repente é uma tremenda pergunta. Então, o papel do mentor nesse lado, nesse caso, é ele te dar um pouquinho de uma visão que você jamais teria essa visão trabalhando sozinho com os seus, né? E aí, isso tem um valor enorme. O meu caro amigo Heitor Cavalheiro teve a oportunidade de expor aqui muitas das suas experiências nessas décadas de atuação de sucesso em ambientes corporativos de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, startups, com tudo voltado ao marketing, ao posicionamento. O Heitor destacou a importância de você ter um especialista ao seu lado para poder comunicar a sua ideia de uma forma apropriada para o seu público. Não só comunicar a sua ideia. O Heitor, nas aulas que ele dá, ele comunica também para nós que é muito importante que você, antes de pensar no que você vai dizer, você ouvir a contraparte, você ouvir o seu cliente, você entender genuinamente a rota de vida dessa pessoa, antes até de ser um empresário, se o seu negócio for B2B, mas que você entenda realmente em que trecho da jornada, do job to be done, do empresário, você consegue dar a sua contribuição. Com isso, com certeza, a sua assertividade vai ser sempre muito maior e a valorização do seu trabalho, da sua empresa e do seu produto também vão ser muito grandes. E o Heitor coloca como primeiro aspecto, defina claramente a sua proposta de valor. Por que o cliente deveria escolher o seu produto ao invés do produto de um concorrente? Outra coisa que o Heitor coloca também com bastante clareza para nós é alinhe o marketing com o seu negócio interno. Muitas vezes existe um descasamento do produto com o atendimento, com a prestação de serviços, em função do que você comunica no marketing. O marketing não é só para vender, o marketing é para traduzir a sua intenção e a sua entrega para o teu cliente. Com isso tudo bem combinado, com essa compatibilização de promessa e entrega, a tua empresa vai muito longe. Isso é importantíssimo para o crescimento e valorização e principalmente para o legado que a tua empresa vai deixar no mercado.
Outro ponto super importante que o Heitor coloca é: meça e ajuste a rota. Isso é indispensável pelo seguinte: nem todas as iniciativas vão atingir o coração do cliente, o coração de alguns dos seus stakeholders enquanto empresário, de uma maneira que você imagina. Lembre-se sempre do seguinte: estamos tratando com seres humanos, e seres humanos têm comportamentos que muitas vezes a gente não consegue dimensionar, prever com a assertividade máxima. Então, vão haver testes. Para isso, estabeleça indicadores, meça e permanentemente ajuste a rota, sempre para melhor. Então, para valorizar o negócio e eternizá-lo, é importante desde o começo você focar na valorização da sua marca, na consistência da sua marca, para que a sua marcha ela seja todos os dias, entre erros, acertos, tentativas, abordagens, sucessos, que a sua marca tenha sempre essa consolidação do peso, da densidade de uma marca feita para durar. Vejam só algumas das dicas principais que o Heitor trouxe para nós no maravilhoso podcast que nós fizemos aqui há algumas semanas. Eu queria ouvir de você o seguinte: na tua percepção, o que mudou? E você pode começar dizendo, não, mudou tudo. Mas o que não mudou? Porque, no fundo, o marketing está baseado no conhecimento do funcionamento da cabeça e do comportamento das pessoas. O que hoje quem faz marketing preserva e preservará? E o que mudou? Conta um pouco do teu feeling, Heitor, porque você, muito mais que um professor, você é um cara que continua em ação diretamente, né? Sim. Você está dentro dos negócios e hoje operando e ensinando, não o marketing tradicional só. Sim. Mas o que mudou e o que não mudou? Conta aí. Eu acho que é uma questão, eu gosto da metáfora do pêndulo, né? Ele era muito estratégico, eu sempre fui mais do marketing estratégico, né? Que é a coisa de você conectar com o consumidor e fazê-lo ter desejo pela sua marca e não necessariamente pegar ele pela mão e colocar o produto na mão. Com o mundo digital ficou mais fácil personalizar. Então o pêndulo foi para o outro lado, né? Esqueceu-se a construção de marca, ficou-se mais voltado à performance, né? Se eu puser R$100 e não vender, gastei mal. Eu acho que não é nenhum nem outro. Eu acho que é um meio termo aí que o pêndulo está voltando para se equilibrar. Então eu dou exemplos de coisas que... Uma coisa que não muda. Posicionamento de marca. Sem posicionamento não existe marca. Uma palavra escrita numa embalagem não é uma marca. Marca é algo que tem percepções, que tem cheiro, cor, valor, outras dimensões que não é só o nome ou o logo. Isso não muda. Toda startup, mesmo no mundo digital, mais cedo ou mais tarde vai estar lá. O que muda mesmo dentro do branding, que é a principal ferramenta para você construir uma marca? Por exemplo, lá atrás falava-se muito em público-alvo, né? Aquela coisa do homens de 18 a 35 anos, moradores da cidade de São Paulo, da classe social A e B. Ok, isso são os demográficos de um público-alvo. Evoluiu para se colocar atitudes nesse público-alvo, porque de repente duas pessoas são iguais demograficamente. Mas aí você fala que gostam de surfar no fim de semana, você tira metade. Você já está mais focado no público-alvo atitudinal, que é mais importante. As conexões são mais fáceis para você posicionar uma marca. Com o tempo, passou-se a falar da persona. A persona que é a mesma coisa que público-alvo, só que agora é uma outra forma de escrever. É o refinamento do público-alvo. Exatamente. É aquela pessoa que mais provavelmente consumiria o produto. Ela é fictícia, ela não existe. Mas fala, João da Silva nasceu em São Paulo, estudou em colégios de primeira linha de Goiás e blá, 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 e vai descendo até o gosto que ele tem por frutas. É a persona. Isso deu mais um passo depois com o ICP, o ICP, que o pessoal fala que é o Ideal Consumer Profile, que é uma ferramenta que eu ensino em sala de aula, mas eu a dedico mais para B2B. Tá? Qual é o Ideal Customer Profile? É Customer Profile, não é Consumer. Customer é a coisa assim, empresas de tecnologia de 50 a 200 funcionários do interior do estado de São Paulo, então você é um produto mais B2B.
E quarto e último, que é o que é mais potente hoje no mercado, que está sendo muito usado e cada vez mais as pessoas estão falando e muita gente não sabe definir, é a comunidade, que também não deixa de ser um público-alvo. Então eu cito um exemplo em sala de aula, que um ex-aluno meu montou uma asset voltada para investimentos de aeronautas, pilotos de avião, comissários de bordo, mecânico de avião, gente que ganha uma grana legal. Acompanhei também. Você acompanhou, Acompanhamos junto. Acompanhou o Adriano, né? Que era o cara. Eu ajudei nos primeiros passos ali da empresa dele, e hoje ele trabalha em uma comunidade, que ele tem uma palavra, isso não tem preço, que é definir a tal da comunidade. Aeronautas. Você não precisa falar que nasceu, que viveu, que comprou, que foi. Você trabalha nessa indústria, você tem uma vida atarefada, você não entende de investimento, você muda fuso horário, temperatura, pressão, quase semanalmente, você não vai ler lâmina de investimento. Então ele atende esse público-alvo, essa comunidade, como queira chamar. E comunidades estão por toda parte. Assim, eu costumo dar exemplo para os meus alunos. Praticantes de beach tênis. Tá bombando. É uma comunidade. Eles não precisam ser da mesma religião, da mesma raça, do mesmo gênero, mas se eles jogam beach tênis, eles convivem no mesmo ecossistema. Então você pode lançar uma marca de óculos escuro, mesmo que você já tenha essa marca, você lança um produto específico para beach tênis. Outro exemplo que eu cito, caminhoneiros. Os caminhoneiros, eles são viajantes sozinhos, em estradas, eles precisam de segurança diferente, plano de saúde diferente, eventual. Então você pode criar uma startup focada nessa comunidade, que pode ter um feature, né, que você aperta um botãozinho no painel, aparece alguém para conversar com você ao vivo, porque você não quer ficar acordado. Tá, essa é uma ideia, eu inventei isso na sala de aula outro dia. Então tem muita riqueza aí. Então essas adaptações ocorreram, e é isso que eu me preocupo em fazer, pegar o que está acontecendo e trazer para o que eu conheci, atualizando e mais próximo da realidade de hoje. E com isso a gente conclui o nosso episódio de hoje, que é a primeira parte do Connecting the Dots da série Crescimento e Valorização do nosso Deal Making Podcast. Hoje a gente teve a oportunidade de conversar com Bruno Mano, com Guilherme Sayeg, com Ednei Zampesi e com Heitor Cavalheiro, onde a gente já passou por aspectos centrais de processos de crescimento e valorização. Tudo isso preparando para a minha nova temporada, que vai mostrar a jornada da soberania do empresário e vai levar você até o próximo nível. Então, até o nosso próximo episódio. Aproveite para refletir sobre as ideias de hoje e até a semana que vem. Muito obrigado pela audiência.